sobre o exercício das virtudes no dia a dia. O que são essas virtudes? O que são as virtudes? Esse é um tema também universal e que vem desde a antiguidade clássica, não é um tema especificamente cristão. A diferença no caso do cristianismo é que as virtudes naturais se agregaram às 3 virtudes teologais. Porém, o tema da virtude, ele é importante na medida em que a virtude, sendo um hábito, a virtude é um hábito. E que tipo de hábito? É um hábito por meio do qual eu ajo reiteradamente de acordo com a minha própria natureza. Qual é a minha própria natureza? Alguém perguntará. É intelectivo-volitiva. Eu tenho inteligência e tenho vontade. Isso significa que eu estou aparelhado para compreender a realidade com critérios seguros, por meio da razão, e estou aparelhado para mover o meu coração benevolamente na direção dos outros, do próximo. A palavra benevolência, outra também merece uma citação etimológica, benevolens, é querer o bem, né? Outra coisa é benefatens, fazer o bem. Então nós estamos aparelhados para isto. Por meio das virtudes, nós vamos nos ordenando com certa dificuldade, que pode ser maior ou menor, neste ou naquele, para cumprir este chamado da natureza. Então, há 4 virtudes principais, que são as chamadas no plano natural de cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. A prudência, ao contrário do que muitos poderiam supor, né, que hoje entendem como uma cautela interesseira, né, a espera por uma oportunidade propícia para agir. Não, a prudência é, na definição de Santo Tomás, que é a mais pura que eu conheço, ou pelo menos a que foi manifestada de maneira mais clara, é a reta razão no agir. Se alguém entra na minha casa para fazer um mal a um ente querido da família, eu tenho que agir, inclusive, rapidamente e não ficar esperando. Então, a prudência é a virtude, como dizia aqui o professor Jean Lawande, aqui da USP, que até acho que já se reformou, é a virtude da escolha certa, né? Na prudência, com a prudência, que é um edifício, a prudência tem 12 partes, né? Não dá para me espraiar sobre isso aqui, mas quando eu me torno prudente, eu tenho critérios para agir aqui e agora, de acordo com o que a circunstância me apresenta, da melhor maneira possível. E por que ela, das 4 cardeais, é a principal? Que ela participa a sua luz para as outras. Então, a justiça, que é dar a cada um conforme o que lhe é estritamente devido, ela depende da prudência. Depender é pender de. Ela depende da prudência. É impossível haver um juiz justo e imprudente ao mesmo tempo, porque a justiça, como ela, de todas as virtudes cardeais, é a que tem a maior componente social, ela precisa do conselho. Por exemplo, o conselho é um dos braços da prudência, da docilidade à verdade, outro dos braços da prudência. São 12 pilares, né? Da sensatez, né? Que Aristóteles já mencionava como sendo uma parte da prudência. Então, justiça, dar a cada um o que lhe é devido, é algo que devemos buscar, inclusive começando por dar a nós mesmos o que é devido. É devido, por exemplo, o amor próprio. Eu tenho que me amar. A vida é boa. Nenhuma dor da vida pode ser maior do que a própria vida. Neste caso, eu entro no desespero. Então, prudência, justiça, a fortaleza, que é esta capacidade de resistir ao mal e de atacar o mal. São 2 movimentos, agredir e sustinere, diz Santo Tomás. Mas sendo o principal deles o sofrer. A fortaleza eu a defino como a capacidade de sofrer a dor sem sucumbir à tristeza. É bonito isto. Não é, Então, a fortaleza devemos adquiri-la, porque a vida vai ser cheia de males e dores para nós inexoravelmente, né? Então, assim, prudência, justiça, fortaleza e, por fim, a temperança, que das 4, hierarquicamente, que é a menos importante dessas cardeais, que são como os pecados capitais, nelas há uma hierarquia das virtudes cardeais, vem várias outras. O temperado regula o quê? Sexo, comida e bebida.
hoje Santo Tomás escrevesse, ia trazer todo o cardápio de drogas existente. Então, assim, eu devo ser moderado no apetite sexual. Porque se ele for imoderado, no sentido dos 300 milhões de tons de cinza, eu vou perverter a minha relação com os demais e, cedo ou tarde, serei incapaz de transmitir o amor pela via sexual. Então, a temperança, embora ela seja menos importante na hierarquia, ela é a primeira que deve ser desenvolvida. Por exemplo, uma criança, para ser educada para a temperança, os pais têm que lhe dar horário para comer, horário para fazer isto, aquilo no plano físico, ter acesso aos sabores. Quantas mães hoje dão para os seus filhos de comer o que eles querem? Eles não são educados na sensibilidade para perceber a diferença entre uma manga carlotinha e uma manga espada, por exemplo. Nós somos capazes de discernir as coisas no plano da sensibilidade. Então, as virtudes, a aquisição de virtudes, que para nós é mais ou menos dificultosa, por um sem número de razões, ela é a única via para que uma pessoa equilibre-se e consiga, tanto quanto é possível nesta vida de reveses, ser feliz, né? E ela será feliz no amor. Só que não é o amor das novelas, é o amor entendido como o êxodo da alma do amante, um sair de si. Êxtasis em grego é sair de si. É o êxodo da alma do amante na direção da pessoa ou da coisa amada. Nenhuma pessoa viciosa sabe amar. Ela pode dar o nome de amor aos seus impulsos, mas não sabe amar. Então, desenvolver virtudes é ir sim no sentido do chamado, né, de Píndaro, o poeta grego. Homem, torna-te o que tu és. Só seremos o que profundamente somos e que devemos ser no amor. Então, as virtudes são instrumento para o amor. Fora daí, desespero, medos desordenados, tropeços com relação a deveres básicos, educação. Hoje os pais, muitos deles, não educam mais os filhos. Educar dá trabalho. E por aí nós vamos vendo, pelas ramificações do que já foi dito aqui nesta bela conversa paralela, como o tema dos pecados capitais, ele se espraia tá em tudo à nossa volta. Até Deus, até o indivíduo humano nas suas cogitações no dia a dia. Mínimas.